Eu lembro até hoje de uma reportagem que eu vi no Fantástico há muitos anos atrás, que falava sobre um casal que investia pesado na Petrobras. Eles mostraram um apartamento que eles compararam com os lucros que tiveram ao longo do tempo, até que o preço das ações da Petrobras começou a derreter, caindo para bem menos da metade, fazendo com que o casal perdesse praticamente tudo. Essa notícia já tem muitos anos, mas a mensagem dela ainda é muito atual. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. No caso da Bolsa de Valores, nunca deixe de diversificar a sua carteira de investimentos. Então hoje eu vou te mostrar alguns exemplos de como que você pode diversificar a sua carteira de forma mais segura ou com mais riscos e também, consequentemente, mais retornos. Para ilustrar e te ajudar a entender a importância da diversificação, vamos para o gráfico. Vamos supor aqui que você começou a investir na Petrobras em meados de 2005 aqui. Aí, com o passar do tempo, você viu que a Petrobras estava valorizando muito, você simplesmente parou de investir em qualquer outra coisa e começou a colocar todo o seu dinheiro na Petrobras. Porque a Petrobras se valoriza muito, a Petrobras, na sua concepção, ela é uma empresa maravilhosa. Então a Petrobras continua se valorizando e tal, você vai multiplicando realmente o seu capital, você pega aqui de 2005 para frente, ela conseguiu uma multiplicação aí de 679%. Mas daí você está com o seu dinheiro todo na Petrobras. Todo o seu dinheiro é Petrobras. Aí o que acontece? Acontece isso aqui. A Petrobras cai 60% do nada. Na crise de 2008, a Petrobras caiu 68%. Se você tivesse saído aqui, você poderia ter pego 20, 30, até esses 68%. Tanto faz quanto você saiu no prejuízo aqui, você teria pego um prejuízo do seu patrimônio total. Você poderia ter perdido mais da metade do seu capital de uma vez. Se você não tivesse saído dessa operação, você não ia conseguir voltar no valor que estava antes, e a Petrobras continuou caindo até 2016. Em 2016 ela conseguiu cair até 3,70. Se você tivesse ficado comprado na Petrobras desde aquela alta, todo o seu patrimônio está aqui, até essa mínima que deu aqui de 2016, você teria perdido 90% do seu patrimônio. Enquanto, se você tivesse diversificado, se você tivesse perdido tudo, vamos supor que você perdeu tudo, você está diversificado em 10 ações, por exemplo, você teria perdido 10% do seu patrimônio. Enquanto, se você tivesse comprado, por exemplo, a ação da Ambev, se na mesma época, por exemplo, você tivesse comprado a ação da Ambev e segurado ela até 2016, você poderia sair aí com até 416% de lucro. Então, beleza, você teria perdido 10% do seu capital, mas outros 10% teria quadruplicado. Só na ação da Ambev você teria recuperado o dinheiro que você perdeu e ainda tido lucro acima do que você perdeu na Petrobras. Se você tivesse comprado Bitcoin também, Bitcoin ele foi lançado em 2009. Ó, aqui não tem o gráfico de 2009, mas vamos pegar aqui de 2012 para frente. Ele estava na faixa aqui de uns 5 dólares. Hoje, um Bitcoin vale 34 mil dólares. Mas vamos pegar aí, vamos pegar mais ou menos ao mesmo tempo. Vamos pegar até 2016. 2016. Vamos lá, 2014. Em 2014 ele já estava 11 mil. Vamos ver quantos por cento que deu aqui. A gente já tem aqui 13 mil por cento, 13.300%. Se você tivesse comprado também, se você fosse provavelmente você teria que ser um nerd louco da época, mas se você tivesse comprado, você teria 13 mil por cento de lucro. Isso com ele a 1.000 dólares. Vamos pegar mais tempo aqui para frente, ó. 2016 aqui, consegui encontrar. Vou marcar aqui dos 12 dólares para frente aqui, ó. Se você tivesse vendido em 2016, você teria 3.000% de lucro se você tivesse vendido em 2016, que estava na mínima da Petrobras. 3.200% de lucro. Então você teria outros ativos que poderiam ter multiplicado o seu dinheiro enquanto você estava perdendo e torrando a maior parte do seu dinheiro, na verdade todo o seu dinheiro na Petrobras. Essa é a importância de se diversificar. Talvez você já tenha ouvido falar de Warren Buffett, e dentre seus ensinamentos existem muitas regras importantes, mas agora vem duas ao caso. Regra número 1, nunca perca dinheiro. E regra número 2, nunca se esqueça da regra número 1. Quanto mais dinheiro você perde, mais difícil fica de voltar ao ponto inicial. Vamos imaginar que você tem 100 reais.
Desses 100 reais, se você perde 50%, você fica com 50 reais. E desses 50 reais, você precisa de uma valorização de 100% para conseguir voltar aos seus 100 iniciais. Com esses mesmos 100 reais, se você perder 75%, sobram 25 reais. E para você chegar aos seus 100 reais de novo, você vai precisar de 400% de valorização. Sabendo disso, nós temos que pensar muito a respeito da relação do possível retorno pelo risco. Sempre que formos comprar um ativo, o possível retorno tem que valer a pena o risco a ser assumido. Você não vai querer comprar algo que tem muito mais chance de cair 50% do que subir 10%. É também muito importante você nunca investir em renda variável mais do que você está disposto a perder. Caso contrário, qualquer oscilação do mercado para baixo, por mais natural que seja, você vai perder o sono. Eu, por exemplo, comecei com criptomoedas, que é super arriscado, mas eu tinha uma renda do trabalho e morava com os meus pais, então eu não corria risco nenhum de passar fome. Eu não tinha nada a perder naquele momento do que aquele dinheiro e o que eu podia comprar com ele. Os riscos eram bem altos, mas o retorno também. Eu podia assumir esses riscos e eu consegui tirar nos meus primeiros 10 meses 60,5% de retorno. Tendo isso em mente, vamos para as minhas dicas de como montar uma carteira adequada para o seu estilo. As principais classes de investimento que nós temos são a renda fixa, a renda variável e dentre elas as ações, fundos imobiliários e criptomoedas. A renda fixa, como o próprio nome diz, são investimentos que você tem uma previsibilidade de retorno. O maior exemplo disso, e ao mesmo tempo o pior investimento de renda fixa, é a famosa poupança. Você pode deixar o seu dinheiro lá, que ele vai render menos da metade da inflação, e perder o seu poder de compra. Ou você pode também emprestar o seu dinheiro para o governo, com o Tesouro Direto, para bancos, com os CDBs, para crédito imobiliário, com os LCIs, ou para agronegócios, com os LCAs. Você pode também investir em fundos de renda fixa, onde um gestor capta recursos de diferentes investidores, para então investir em diferentes títulos de renda fixa. O retorno pode variar com a Selic, inflação, IPCA, até mesmo com o tempo que você tem para poder tirar o seu dinheiro. Então vale sempre a pena procurar o que mais se adequa ao seu estilo e que também vai ter a maior rentabilidade com esse seu estilo em específico. Em contrapartida, com um potencial de valorização bem mais alto e também com o risco a ser assumido, nós temos a renda variável, com vários subníveis, ações, criptomoedas, vários tipos de fundos, commodities e entre outros os fundos imobiliários que eu vou deixar para o final. Se eu for explicar todos, esse vídeo vai ficar gigantesco, então eu vou focar naqueles que na minha opinião são os mais importantes. Começando pelas ações, você pode investir desde grandes empresas, as chamadas blue chips, às small caps, que são as empresas pequenas comparadas às gigantes da bolsa. Empresas grandes e já consolidadas têm uma volatilidade menor, consequentemente sendo um pouco mais confiáveis. Só que como elas já chegaram num nível de valor tão grande e consolidado, pode se tornar inviável de continuar crescendo tão rápido. Então parte dos investimentos dos lucros que antes eram destinados a crescimento da empresa passa a se tornar dividendos, assim pagando periodicamente parte dos lucros da empresa aos investidores. Por outro lado, nós temos as small caps, que são empresas menores, com maior potencial de crescimento e também mais riscos. Só que o Magazine foi um exemplo de small cap e ele teve 108% de valorização de janeiro do ano passado até hoje. Dá para fazer uma analogia de grandes empresas com navios gigantescos e as small caps com barcos menores e mais rápidos. Grandes embarcações são mais sólidas, mais seguras, só que são mais lentas em comparação com uma lancha. Por exemplo, os grandes bancões estão se recuperando aos poucos da pandemia, enquanto o Banco Inter, por exemplo, que é um small cap, se valorizou 700% se você pegar os extremos da queda da pandemia com o preço atual. Eu fiz um vídeo sobre ações para quem quiser saber mais, super fácil de entender, é uma ótima introdução, eu vou deixar aqui no card. Para quem quer deixar as escolhas na mão de um gestor, existem fundos de investimento dos mais diversos tipos, desde os mais arriscados aos mais conservadores. Existem até mesmo os fundos que investem no exterior, mas como nem tudo são flores, você paga taxas e impostos sobre isso. Ó, se você estiver gostando, não esquece de deixar o seu like para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Seu dedo não vai cair. Mas vamos continuar aí que você ainda tem que decidir qual tipo de carteira você pretende montar. Nós temos também o meu ponto forte, que são as criptomoedas. Se você não sabe, por exemplo, o que é Bitcoin, eu fiz um vídeo super maneiro, super fácil de entender também, introdutório a respeito das criptomoedas e principalmente o Bitcoin. Tá aqui no card, clica aí se você quiser saber mais. É um mercado que tem muito potencial, então compensa bastante você ficar por dentro. O Bitcoin de janeiro do ano passado até hoje chegou a bater 432% de valorização. O Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda, está passando dos 1.200% de valorização.
Mas você tem que, no mínimo, saber o que você está fazendo. O mínimo que você tem que fazer é saber usar o stop loss. Porque de 2018 a 2019, o preço do Ethereum caiu 94%. Esse, na minha opinião, é investimento que tem o maior risco, mas também é o maior potencial de ganho. Se você souber o que você está fazendo, você consegue ganhar o dinheiro bem mais rápido do que com ações por conta da volatilidade. Mas não esquece do risco. Mas ainda assim tem muito risco, e se você não sabe nada a respeito, se você é iniciante, compensa você separar uma parte do seu capital para você poder investir nesses ativos de risco que tem bastante potencial. Por último, nós temos os fundos imobiliários, que assim como as ações, bons fundos imobiliários tendem a valorizar o preço da sua cota ao longo do tempo. Porém, o preço varia menos, trazendo mais previsibilidade. Mas a grande vantagem é o pagamento mensal de aluguel. Fundos imobiliários capitalizam empresas que constroem e então alugam imóveis. E você recebe mensalmente um retorno de 0,05% a 0,65% do valor das cotas todo mês. É muito acessível para você que quer começar a receber aluguel através de fundos imobiliários, porque você pode encontrar fundos imobiliários com cotas abaixo de R$100, enquanto que uma casa ou apartamento te custariam dezenas ou centenas de milhares de reais. Outra vantagem é que você não paga imposto sobre o que você recebe dos fundos. Então, ao invés de construir, ter que encontrar um inquilino, ter o trabalho de cobrar, reformar, pintar e fazer um contrato, ou pagar uma boa taxa para a imobiliária fazer isso por você e ainda pagar imposto em cima disso, você consegue com menos de R$100 começar a receber os aluguéis sem pagar nem taxa de corretagem se você usar a corretora Clear, por exemplo. Agora que você sabe o que são esses ativos, chegou a hora de saber como distribuí-los na sua carteira de investimentos. Tudo que eu estou falando aqui vai ser pensando que você já tem uma reserva de emergência e fazendo aportes regulares mensais, pensando para o futuro, para a sua independência financeira no futuro. Se eu fosse um cara conservador, pensando na minha aposentadoria daqui a 20, 30, 40 anos, sem querer correr risco com o meu dinheiro, eu colocaria 40% do meu dinheiro em renda fixa, mas eu procuraria bastante por boas rentabilidades a longo prazo, porque com a Selic a 2% ao ano, é preciso procurar bem onde investir para não perder para a inflação. Eu colocaria 30% em fundos imobiliários, 15% eu compraria ações de grandes empresas pagadoras de bons dividendos, e 5%, que seria aquela parcela de investimento de risco, mas com grande potencial de retorno, eu compraria Bitcoin. Mesmo sendo conservador, eu ainda sei do potencial que o Bitcoin tem. Se eu fosse um cara mais intermediário, eu já então não colocaria dinheiro na renda fixa, justamente pela taxa de juros estar muito baixa. Então eu colocaria 30% em fundos imobiliários, 40% em blue chips, 20% em small caps e 10% em criptomoedas, provavelmente Bitcoin e Ethereum. Já no caso de uma carteira mais agressiva, que é realmente o caso, eu tenho 25% em grandes empresas, inclusive americanas através dos BDRs. Se você não sabe o que é BDR, eu coloquei um vídeo sobre ações no card, e vai te ensinar tudo o que você precisa saber a respeito de ações. 25% em small caps e 50% em criptomoedas, por causa da atual tendência de alta gigantesca que as criptomoedas estão. Mas isso poderia ser redistribuído caso as criptomoedas perdessem a tendência de alta atual ou alguma oscilação das tendências do mercado. Poderia colocar mais em small caps, por exemplo, mas atualmente, como as criptomoedas estão com uma tendência de alta muito forte, metade do meu capital está só em criptomoedas. Mais especificamente, 40% em Bitcoin, 40% em Ethereum, 10% em BNB e 10% em ADA Cardano. Enquanto as criptomoedas não perdem a tendência de alta, as minhas ações que batem alvos eu já liquido e então compro criptomoedas. Mas então vamos lá, porque você tem que pensar muito bem antes de escolher. A minha carteira agressiva tem uma rentabilidade bem alta, mas tem muitos riscos também. Eu posso assumir esses riscos, porque eu não tenho filhos, não tenho dívidas, as coisas que eu compro é tudo à vista, a única despesa de verdade que eu tenho é a manutenção do meu carro e etanol. Mas você tem que avaliar o que melhor se encaixa, de forma que você consiga deitar na cama sem ficar pensando, caramba, o mercado caiu 2%, ou e se o mercado cair amanhã? Então distribua de uma forma que você consiga ficar tranquilo e você vai conseguir ir multiplicando o seu capital com o passar do tempo. Se você ficou até aqui, não esqueça de deixar o seu like. Comenta aí se você é do time da segurança ou do time do risco como eu. O meu nome é Tony Mark e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.